Eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia. Hoje nós teremos um tema dentro da continuidade da Revolução, que a Miriam iniciou na semana passada. E tenho certeza que todos nós precisamos pensar muito sobre aquilo que realmente nós estamos fazendo aqui, sobre aquilo que nós estamos nos colocando à disposição de Deus. O tema da palavra dessa noite é inconformados. Amém? Tem algum inconformado aqui? Amém. Todos nós que em algum momento aceitamos Jesus e nos colocamos à disposição dele, nós vemos a nossa vida e percebemos que aquilo que nós fazemos é diferente daquilo que o mundo vive. E por muitas vezes o mundo tenta nos ensinar, nos enfiar a goela abaixo, aquilo que eles estão ensinando é o correto. Quando na verdade aquilo que Jesus Cristo nos deixou, esse é o correto. E com o passar do tempo a gente para de se conformar com as coisas e simplesmente começa a aceitar. E a partir desse momento a gente começa a ficar conformado e a nossa vida já não é mais entregue verdadeiramente a Cristo. Nós vamos ler um versículo que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte. Você pode procurar, se você não quiser, não tiver a Bíblia junto, pode acompanhar com o telão. E diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse versículo, ele é curto, mas ao mesmo ele nos ensina muitas coisas. Eu fiz questão de colocar essa imagem ali, que nós podemos dividir esse versículo em 3 partes. A primeira dela é: não vos conformeis com as coisas deste século. Não vos conformeis com as coisas deste mundo. É uma afirmação: sejam inconformados com este mundo. Aquilo que o mundo prega, aquilo que o mundo ensina, não te conforma com isso. Mas a gente tem que se adaptar, a gente tem que se atualizar. Já se falam em alguns movimentos que tem que rever alguns versículos da Bíblia, que tem que tirar algumas passagens específicas da Bíblia, e a palavra de Deus já previa isso antes, diz: ai daquele que tirar um ponto, uma vírgula da minha palavra. Porque quando Jesus falava isso, ele já sabia que ia chegar um momento que ia haver um confronto de ideais. Ia haver um confronto entre aquilo que nós aprendemos através da palavra com aquilo que o mundo prega. E talvez a forma de isso conseguir entrar dentro da igreja é fazer apontar que a nossa palavra já não tem mais utilidade, que ela está obsoleta, que ela não tem mais finalidade. Quando na verdade ela é a palavra viva de Deus e que se renova todos os dias. A primeira parte então nos diz: não vos conformeis com as coisas desse século. Continuem conformado, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que nós renovamos a nossa mente? Através da palavra, todos os dias. Em resumo, esse versículo diz: não te conforma ou te inconforma com aquilo que o mundo prega, e renova a tua mente todos os dias com a palavra, porque ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Ela se renova todos os dias. Quando a evolução da humanidade foi construindo algumas coisas, depois eles olhavam para a Bíblia, a Bíblia já falava disso. A Bíblia ela é ultrapassada, mas ela falava que havia um tempo com pandemia. Ela é ultrapassada, mas ela fala em um tempo onde haveria guerra, onde pais matariam filhos, onde filhos matariam pais, onde os cristãos seriam odiados. Está obsoleto o negócio ou não está? Está mais viva do que nunca. Está cada vez mais, a chama que está escrita aqui está cada vez mais ardente. Porque cada vez mais se cumprem as promessas, cada vez mais se cumpre aquilo que foi escrito há milhares e milhares de anos atrás.
Assim como as pessoas que viviam no tempo de Cristo não conseguiam ver os sinais nele, muitos nos dias de hoje não conseguem ver os sinais da vinda do Cristo. Todos os dias, quando a gente abre para um jornal ou abre um site de jornalismo, fica mais claro que nós estamos caminhando para o fim dos tempos. E cada vez mais a Bíblia se mostra como atual. Amém? Não te conforma com as coisas desse mundo, renova a tua mente através da palavra, para que você experimente qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Deus só tem como fazer a vontade dele nas nossas vidas a partir do momento que nós somos inconformados com as coisas deste mundo. Ele só tem como fazer grandes coisas na nossa vida quando nós somos renovados na palavra. O que isso significa? Que o nosso coração ainda tem uma indignação. Amém? Quando nós vamos olhar as pessoas da Bíblia, os líderes da Bíblia, os profetas, os reis, eles tinham uma inconformidade dentro deles. Algo que não cabia no peito e eles tinham que agir de alguma forma. E eu vou contar, nós vamos entrar na história de Davi. Amém? Na última mensagem, eu trouxe a história de Jacó, não sei se alguns lembram. E hoje eu vou contar a história de Davi. Nós vamos começar lendo lá em Samuel, capítulo 16, versículo 11 ao 13. Nós vamos pegar o exemplo de uma pessoa que era inconformada ao seu tempo. Amém? Todos encontraram? Amém? Eu vou ler primeiro esse texto, porque ele vai ser muito importante na segunda parte desta mensagem. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eu vou tentar, nesta noite, e você tem que estar com os seus ouvidos espirituais bem abertos a isso, apresentar uma percepção inconformada de Davi com relação às coisas. Amém? E os impactos que isso causou na vida dele. Nós vamos ler mais uma passagem que está em Samuel 17, 24. É logo do lado ali, na outra folha. Passagem bem rápida, que todos quase conhecem. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus dos exércitos, o Deus vivo? Amém? Então nós vamos começar a história de Davi, primeiramente lá na casa dos pais dele. Como nós lemos na primeira passagem, ele era um jovem de boa aparência, e o rei Saul, que era o primeiro rei de Israel, ele vinha durante um bom tempo afrontando Deus.
consultando outros espíritos, consultando mortos, e isso, de certa forma, desenvolveu ou gerou raiva em Deus, ao ponto de que ele entendeu que a partir daquele momento ele precisava elevar um novo rei. E nessa procura por um novo rei, ele foi até a casa de Jessé. Jessé tinha os seus filhos, todos os filhos de boa aparência. E naquele momento, o profeta manda Jessé trazer os seus filhos. E o pai de Davi começa a apresentar um por um dos seus filhos. Ó, esse aqui é guerreiro, esse aqui é soldado, esse aqui é forte. E ia apresentando um por um dos filhos. E o profeta, naquele momento, ele estava incomodado porque nenhum daqueles jovens, daqueles homens que tinha se apresentado, era para ser ungido rei. Até que o profeta pede para Jessé: tu não tem mais um filho? Jessé, por um momento, tenho. Ele está no campo apacentando ovelhas. Então chama ele. Quando o profeta vê Davi entrando, ele tem a certeza, porque Deus confirma no coração do profeta: esse será o rei de Israel. Mas esse não era para ser o rei de Israel porque ele era um escolhido, porque ele tinha uma pele mais macia, porque ele tinha olhos bonitos, porque ele tinha cabelo bonito. É porque dentro de Davi, o que era certo, o que era errado, errado, e ele era um cara muito inconformado. Naquele momento, Davi não sabe o que está acontecendo, até porque ele era um pouco escanteado dentro da sua família. Ele era meio que deixado de lado dentro da sua família. Então Davi, naquele momento, se coloca no meio dos seus irmãos, recebe o óleo sobre a sua cabeça e é ungido. Amém? Davi tinha mais ou menos 12 anos nessa época. O que o Davi fez depois que terminou a unção? Voltou a trabalhar. Nada mudou na vida de Davi. A Bíblia fala que o Espírito tomou posse sobre a vida de Davi, mas fisicamente não mudou nada. Davi recebeu a unção, eles jantaram, comeram. O pai dele olhou: Davi, alguém tem que cuidar das ovelhas. Davi pega a sua mochilinha e vai de novo cuidar das suas ovelhas. Passando um pouco tempo, esse mesmo rei Saul, cada vez mais consultando espíritos malignos, um espírito começava a possuir Saul. E então os imediatos, as pessoas que estavam próximas a Saul disseram: nós temos que arranjar um músico que toque harpa para acalmar o nosso rei. E naquele momento, alguém no meio da sala tem um rapaz que toca muito bem harpa. E mandam chamar o Davi. Davi, mais uma vez, é chamado: mas não posso nem cuidar das minhas ovelhas em paz. Dessa vez ele é chamado para tocar para o rei. E a palavra fala que quando Davi entra no ambiente, Saul gosta de Davi. Ele se encanta por Davi. Tanto que o nomeia escudeiro do rei. E toda vez que aqueles espíritos malignos tomavam conta de Saul, Davi pegava o seu instrumento e tocava e louvava, e o Espírito de Deus começava a estar naquele ambiente, e o espírito do mal ia embora. Então Davi era mais ou menos alguém que conseguia trazer paz ao rei. Rei Saul amava Davi. Amém? A família do rei amava Davi. Jonatas, filho do rei, amava Davi. Eles eram muito parceiros, eles eram muito amigos, eles eram muito conectados. A Bíblia fala que Milca, a filha de rei Saul, também amava Davi, mas ela era apaixonada por Davi. Davi era alguém que estava naquele meio daquela família e que trazia paz para o ambiente. A paz que o Espírito de Deus derramou sobre a vida dele. Amém? O tempo foi passando. E o Davi tinha esse bate e volta, acalmava o rei, cuidava das ovelhas, tocava o instrumento, levava comida para os irmãos, ele não parava. Você consegue reparar que a Bíblia fala, em poucos relatos, tudo que ele fazia.
Ele tinha que ir lá tocar para o rei, para acalmar o rei quando ele precisava ser acalmado. Ele tinha que cuidar das ovelhas. Ele tinha que ensaiar, porque a Bíblia fala que ele era um ótimo músico. Né? Para quem toca sabe que tu precisa ensaiar para tu tocar bem. E naquele momento Davi continuou fazendo todo esse ciclo, até que o povo filisteu afrontou o povo de Israel. A história vocês conhecem, a história de Golias, um homem de 3 metros de altura, com a sua armadura, com toda a sua estrutura. E esse filisteu estava à frente, insultando o povo de Israel. Insultando, xingando com palavras. E naquele momento, o pai de Davi manda ele lá ver como é que estava a guerra. E Davi foi lá com a sua mochilinha, entrou no ambiente de batalha. E naquilo ele viu que havia um gigante insultando o Deus de Israel. Para as outras pessoas que estavam ouvindo todo esse tempo, isso não incomodava nos ouvidos. Mas quando Davi chegou naquele momento, aquilo trouxe um mal-estar para ele, porque ele, não, estão insultando o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que fez tantas coisas, o Deus que tirou o povo do Egito, está insultando este Deus. Davi era inconformado. Ele já tinha uma certa intimidade com Saul. Ele vai até Saul e diz: eu preciso acabar com a vida desse gigante. Mas Davi, tu não tem condição física. O Deus de Israel vai me proteger, mas eu não consigo ficar parado ouvindo enquanto alguém afronta o meu Deus. Sabe aquela coisa de que alguém começa a falar mal da igreja, ou começa a incentivar a perseguição? Ah, tudo certo, faz parte, é os últimos tempos. Davi, não, peraí. Eu tenho uma bandeira e eu defendo essa bandeira. A minha bandeira é Jesus e eu estou segurando ela nas minhas mãos. Quando você a afronta, você me afronta também. Quando você envergonha o nome de Jesus, você, de certa forma, está brigando diretamente comigo. Era essa revolta que Davi tinha dentro dele. A história vocês conhecem. Davi pega as pedras, seleciona uma pedra de rio, redondinha, coloca na sua funda, acerta na testa do gigante, o gigante cai, ele pega a espada do próprio gigante, corta a cabeça do gigante, pega a cabeça do gigante e entrega para o rei Saul. Amém? A história até aqui se mostra uma história bem interessante, bem bacana, se mostra uma história de superação, mas de superação porque havia inconformidade dentro daquele coração. Só que a partir do momento que Davi mata o gigante, surge um gigante 10 vezes maior, 50 vezes maior, 100 vezes maior. Após Davi matar o gigante, ele passava nas ruas e as pessoas cantavam: Saul matou 1000 homens, Davi matou 10.000 homens. Isso, de certa forma, desperta uma raiva em Saul contra Davi. Até então, Saul tinha admiração por Davi. Até então, Saul tinha muito agradecimento a Davi, mas a partir desse momento, Saul começa a ter inveja de Davi. Ainda não bastasse isso, Saul fica sabendo que alguém tinha sido ungido rei para substituí-lo. Quando ele fica sabendo que alguém tinha sido ungido rei, Saul fica furioso. Eu preciso acabar com esse rei antes que ele seja nomeado, porque assim eu continuo rei. Só que, quando ele descobriu que fora Davi, a raiva aumentou mais ainda. Amém? Talvez para você isso seja um pouco irrelevante, mas nós estamos olhando a figura de um homem que estava dentro de uma casa
que servia uma casa, e a partir daquele momento começou a ser perseguido. E todas as pessoas ao redor de Saul estavam protegendo Davi. Os profetas, a família de Saul, os filhos de Saul, todos queriam proteger Davi, porque sabiam que Davi era uma pessoa correta, uma pessoa íntegra. Amém? Porém, tudo isso fazia parte do plano de Deus. Saul persegue Davi durante 13 anos. Você já imaginou ficar foragido, se escondendo durante 13 anos, para não ser morto, por não ter feito nada? Saul não era uma pessoa bonzinha, boazinha. Os profetas acobertaram a fuga de Davi. E Saul fez o quê? Mandou matar todos os profetas. 85 profetas foram mortos, porque simplesmente apoiavam Davi. E agora vem a segunda parte da mensagem. A caverna de Adulão. Durante um período, Davi teve que se esconder. Amém? Ele era inconformado. Ele era totalmente inconformado com tudo aquilo que tinha acontecido. Ele tinha dentro do coração a sede de justiça, mas ele sabia que ele não poderia fazer justiça com as próprias mãos. Ele tinha que aguardar a vontade de Deus se cumprir. Saul tentou matar várias vezes Davi, atirou lança em Davi, Davi conseguiu desviar. Davi teve a oportunidade de matar Saul várias vezes, mas não matou porque ele entendia que não era das mãos dele que Saul ia morrer. E aí, Davi durante um período, ele tem que ficar em cavernas escondidas, e uma das cavernas que ele vai se esconder é a caverna de Adulão. Uma caverna bem espaçosa, bem grande, onde dentro desse lugar, algumas coisas acontecem. Se você quiser abrir a Bíblia comigo lá em 1 Samuel, capítulo 22. Glória a Deus. Saul estava perseguindo Davi. Davi estava foragido. Amém? Davi entra numa caverna. E olha só o que acontece nessa caverna. Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Quando ouviu isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. A família de Davi também corria risco de vida. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram como ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba que Deus há como fazer de mim. Vou ler até aqui. Olha como Deus é maravilhoso. Naquele momento, Davi já tinha sido ungido rei. Lá no começo, lembram? Primeiro texto que nós lemos. Todos lembram? Amém. Tá? Davi já tinha sido ungido, já tinha recebido a unção. Mas, para Davi se tornar um rei, para começar uma revolução, eu preciso de pessoas que pensem como eu penso. Amém? Amém? Vamos lá. Existia um reinado, que era o reinado do rei Saul. O rei Saul tinha controle de diversos soldados, de diversos homens, de várias estruturas, que pensavam semelhante a Saul. Amém? Podiam ter discordâncias, mas eles viviam dentro de um mesmo propósito. Neste momento, Davi está sendo perseguido, ele vai até dentro de uma caverna, a sua família vem primeiro para ele para ver como ele está, ele já manda depois a família para outro lugar, para outras pessoas cuidarem da família dele, para não ser morto.
E durante esse tempo que ele está dentro da caverna, começam a vir algumas pessoas. A Bíblia deixa bem claro, pode passar ali. Começou a vir pessoas dentro daquela caverna. Pessoas perseguidas, pessoas endividadas e pessoas amarguradas de espírito. E ali se juntou quase 400 pessoas. Amém? Davi ia ser rei? Amém? Vocês acham que alguém consegue fazer reinado sem gente próxima? Sem ter pessoas próximas dele? Sem ter pessoas de confiança dentro da casa dele? Sem ter soldados que morreriam por ele? O que começou a acontecer dentro da caverna? Começou a vir gente que também estava sendo perseguida. Começou a vir gente que estava endividada, que não tinha para onde fugir. Começou a vir gente que tinha muito problema, gente que estava pensando em tirar a vida. E durante esse período dentro da caverna, Davi se tornou o líder deles. Qual é o teu problema? Estou passando por isso, vem cá, eu vou te ajudar. Vem para cá, eu vou te ajudar, qual é o teu problema? E dentro dessa caverna começou a se formar um pequeno exército. Pessoas leais. Pessoas que até então não valiam nada. Mas que dentro daquele processo, dentro da caverna, começou a se formar um pequeno exército. Esses homens que começaram a se aliar a Davi, mais para frente a gente vai ler na Bíblia, que muitas vezes é chamado os poderosos de Davi, os valentes de Davi. Tem uma batalha em 2 Samuel 15, que Davi fica cansado dentro de uma batalha. Aqueles homens correm à frente, se precisar morressem por Davi. E eles sentaram na frente de Davi, Davi, tu não vem mais para a batalha. Tu tá ficando velho, cara. Deixa que nós morremos por ti na batalha. E ali começou a se juntar um clã, começou a se juntar um grupo de pessoas fortes, com os mesmos ideais, com a mesma inconformidade, porque Deus sabia que aqueles líderes de Saul, todos estavam contaminados. Todos estavam poluídos, todos estavam cheios do espírito do mal, porque eles conviviam o tempo integral com Saul. Esse processo, esse período onde Davi teve que fugir do rei, serviu justamente para Davi fazer sua equipe, para treinar os seus. 1 Crônicas fala um pouco sobre esses homens de batalha. Eram homens fortes, eram soldados de batalha que morreriam por Davi. Amém? A partir desse momento a gente começa a olhar para a Bíblia, a gente começa a olhar para a palavra e a gente começa a entender que tudo tinha um plano desde o começo, organizado por alguém. Lembra o primeiro versículo que nós lemos nessa noite? Não vos conformeis com as coisas deste século, mas renovam-se pela palavra, para que Deus possa fazer a perfeita vontade na sua vida. Davi era inconformado, ele se renovava todos os dias, buscando a presença de Deus, e Deus fez um plano sobre a vida dele. Talvez pareça ser muito fácil, mas se você for abrir lá em Salmos 142, Salmos ele é um livro bem atípico, porque ele não foi escrito do início ao fim. Foi escrito durante uma vida inteira, sobre algumas vidas inteiras. Muitos dos versículos foram escritos por Davi, mas são por momentos de dificuldade. Salmo 142. Alguém tem na Bíblia a introdução ali? Oração no meio do grande perigo, diz para mim. Como é que diz para vocês? Oração por libertação. Na minha Bíblia tem uma pequena observação. Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Mais alguma Bíblia diz isso? Amém? Esse salmo, e muitos dos salmos a gente só sabe que está escrito na Bíblia. Mas a gente não sabe como estava a mão de quem estava escrevendo. Se estava feliz, se estava triste, se estava sendo perseguido. Olha o que Davi escreve lá dentro da caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz. Suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa
à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmoreço, o Espírito conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam da armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que pode por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizerdes este bem. Ele estava dentro da caverna, escondido, mas ele continuava escrevendo, clamando a Deus e pedindo: Deus, os meus inimigos são muito mais fortes do que eu. Eu imagino Deus olhando e dizendo: sim, mas eu sou mais forte do que os teus inimigos. Davi, ele era inconformado. Ele se mostrou inconformado naquela passagem do gigante que ele matou. Naquela passagem que eu falei antes para vocês, onde os soldados morreriam por Davi quando Davi foi ferido, aqueles mesmos soldados mataram outros gigantes para proteger Davi. Então nós estamos falando em uma revolução. A Miriam começou na última semana o tema sobre revolução, e ela fez um convite para que muitos aqui se batizassem. Amém? Hoje eu estou convidando aqueles que já são batizados a pegar a espada. Uma revolução não se faz com uma pessoa. Deus sabia disso. Deus não sabia que Davi não teria como começar um novo reinado sozinho. Davi não teria como começar um novo momento sozinho. Ele precisava de pessoas leais ao seu redor. Ele precisava de pessoas que vestissem a camisa e dissessem: nós estamos lutando juntos. Quando Davi se tornou rei, eu sei que muitos vieram se colocar ao lado de Davi. Quando Davi se tornou rei, eu tenho certeza que muitos vieram: rei Davi, agora eu estou aqui para te servir. Mas poucos estavam na caverna. Poucos estavam lutando lá quando não tinha luz, não tinha água, não tinha temperatura boa, tinha que comer o que se achava ali por perto, porque não podia sair muito, porque podia ser visto e podia ser morto. Poucos eram os que passaram por um momento de dor. Poucos eram os que passaram no momento da caverna. Poucos foram aqueles que batalharam desde o início. Poucos foram aqueles que viram o processo na vida dele. Mas quando Davi se tornou rei, eu tenho certeza que ele fez uma grande mesa e aquelas pessoas estavam sentadas à mesa. Nós estamos num processo de revolução. Nós estamos num processo de expansão, de construção. Muitos membros novos vão vir com o tempo. A gente até acaba enjoando dos rostinhos, às vezes, né? Novos rostos virão para cá. Novas pessoas irão fazer parte dessa família. Novas pessoas irão vir fazer comunhão com este lugar. Mas isso aqui não terá como se tornar uma grande igreja enquanto não tiver pessoas capacitadas para abraçar essas pessoas. A revolução não se faz com pastores apenas. A revolução não se faz com músicos. A revolução se faz com uma igreja. A revolução, ela só pode acontecer quando pessoas entenderem que também tem uma bandeira para defender. Que também são inconformados com as coisas deste mundo. Nós tivemos a marcha para Jesus ontem, e eu me alegrei demais de participar dessa marcha. Subi a Júlio glorificando a Deus. E aí tu percebe que este movimento, que a palavra de Deus ela se espalhou e ela atingiu várias e várias pessoas, e que nós não somos mais um pequeno grupo isolado, mas tem muita gente que precisa ouvir a palavra de Deus.
Tem muita gente precisando ouvir as boas novas. Tem muita gente precisando ouvir sobre o Evangelho. Tem muitas pessoas precisando ouvir e ser atingidas por que um casamento seja restaurado. Quantas famílias precisam de Jesus no centro que não estão se firmando hoje em dia? Eu falava com um rapaz ontem, um amigo já jovem, de mocidade, muito tempo. E ele falava: Davi, tu tem filho? Eu disse: cara, faz tempo que a gente não se fala, eu tenho 3, né? Ele olhou: por que as pessoas fazem né? Tchê, tudo certo, é benção. E aí ele: eu e a minha esposa estamos 8 anos casados juntos, e nós estamos, pro ano que vem, pensando em ter filho, mas dá um medo. Dá um medo porque o mundo está todo virado do avesso. Porque as coisas são ruins, porque o mundo é mau. Eu falava: eu sei que o mundo está assim, mas eu preciso ensinar desde pequeno a eles serem inconformados com as coisas do mundo. A nossa missão é levar eles ao caminho de Deus. E se nós pararmos de fazer pessoas boas, quem vai fazer, né? A gente tem que fazer pessoas boas. Estou fazendo a minha parte, tentando. Nós temos uma missão. Deus nos colocou uma missão do Ide. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a revolução. Essa é a verdadeira revolução. Talvez você não está entendendo até aqui o que nós estamos falando de revolução. A sua vida ser revolucionada, a sua vida ser transformada, você ser uma fonte do Ide para outras pessoas. Mas isso vai acontecer quando você entender que essa bandeira não é das pessoas que estão aqui na frente, essa bandeira não é das lideranças, essa bandeira é de todos que aqui participam. Amém? Ainda há lugar para mais gente dentro dessa igreja. E se não houver, a gente vai dar um jeito. Nem que a gente, sei lá, bota aqui dos lados, bota umas cadeiras ali em cima, sei lá, abre a porta lá, quebra aquela janela e passa para ver enxergar da rua, não sei, passa um telão lá em cima, a gente dá um jeito. Mas tem lugar ainda para essa casa. Amém? E sabe quem são as ferramentas disso? Olha para o lado aí. Tu é um dos valentes. Diz para a pessoa que está do lado: tu é um dos valentes. Tu é um dos valentes. Tu estás convocado para uma revolução. A revolução do Ide, onde pessoas conhecerão Jesus. Glória a Deus. Bate uma forte salva de palmas para Deus, amém. Amém. Glória a Deus. Apresentamos um versículo sobre o que é inconformado. Falamos aqui sobre o exército que Deus está levantando neste lugar. Amém? Você faz parte desse exército? Um amém mais forte. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Você se sente parte deste exército? Você se sente fazendo parte deste exército? Eu trouxe elas para casa lá da oração, né? Temos pessoas que oram quando a gente precisa. Temos pessoas que, se precisar vir aqui para ajudar, a gente ajuda. Ontem eu até falei na tribo. A gente vem até aqui e as luzes já estão acesas, as cadeiras já estão organizadas, o som já está organizado, a projeção, a imagem, a parte da projeção, já tem lanche sendo preparado, já tem diácono cuidando dos carros. Tem professores que já prepararam conteúdo durante a semana. Pessoas já ensaiaram durante a semana para fazer o louvor. Aquele que vai trazer a mensagem durante a semana já ficou procurando insights, já foi procurando leitura na Bíblia. Há toda uma preparação de uma semana, talvez de mais de uma semana, para um encontro que vai acontecer num domingo à noite.
Amém? Sabe por quê? Porque a gente quer que você se sinta bem aqui. A gente quer que você tenha um ambiente de qualidade. A gente quer tentar fazer as notas dentro do tom, né? A gente tenta, às vezes dá umas escapadas. A gente tenta fazer algo, não para que você venha a ser retido ou fique aqui porque gostou da música, mas para que você se sinta bem aqui. Amém? Sabe por quê? Quem que gosta de estar na casa dos pais? É bom, não é? Normalmente a gente sai com uma sacola. Normalmente a gente sai com uma sacola de banana, de fruta, de cuca, né, de sequilho de maçã, de sei lá, de qualquer coisa. A gente sempre sai com uma sacola. E é mais ou menos isso. Você vem para a casa do seu pai, você é acolhido e você não sai de mãos vazias. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. O que você tem feito aqui nos últimos anos? Quando eu li essa passagem, sabe que a gente lê a Bíblia e muita coisa passa despercebido. Talvez eu já tinha lido isso muitas vezes. Já preguei muitas vezes a história de Davi. Mas quando eu comecei a entender que a caverna tinha um significado, eu comecei a pensar, uau, ninguém é rei sozinho. Poderia ter um motim para, quando ele assumisse como rei, logo os antigos soldados de Saul derrubassem ele. Para ser rei, ele precisava de ter uma equipe de trabalho boa. E este povo conquistou muita coisa. A Bíblia fala que tinha comandantes, os 30... tinha 30 comandantes especiais de Davi, que esses homens, cada um conseguia ferir 200 pessoas. Era elite. Era o top do top do top dos soldados. E começou lá numa caverna. Amém? A gente olha para cá e a gente pensa, tá ali os pregadores surgindo, os novos músicos surgindo, os novos evangelistas surgindo, os novos intercessores surgindo, as pessoas que vão estar pregando nas casas surgindo, as pessoas que vão fazer trabalhos com crianças surgindo, as pessoas que fazem trabalho com ação social surgindo. Vai surgindo. A gente não consegue construir uma igreja com 5, 10, 15, 20 mil pessoas se não tiver um núcleo forte. Amém? Feche os teus olhos. Eu não vou pedir para ninguém vir à frente nessa vez, mas o silêncio às vezes fala bastante. Você vai começar a refletir agora o que você pode fazer pela obra. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de recursos materiais, mas se Deus te tocar por recursos materiais, assim seja também. Mas o que você pode fazer pela obra? Quem eu posso convidar para estar aqui no próximo culto? Quem eu posso convidar para participar? Por quem eu posso ir orar, mas eu não sei orar? Quem eu posso ir lá orar? Mandar uma mensagem quando terminar o culto? Senti tua falta no culto hoje. Glória a Deus. Isso é papel de soldado forte, viu? O que eu posso fazer pela obra? Eu posso ajudar cuidando de crianças. Eu tenho interesse em ajudar na ação social. Eu tenho interesse em ajudar na intercessão. Nós precisamos de mais intercessores. Nós temos tudo bem definido, lideranças que estão trabalhando, mas nós precisamos de pessoas que trabalhem. Nós precisamos de pessoas que peguem a bandeira e ergam
eu estou junto na batalha. Talvez você não parou para os nossos pastores até hoje e disse, eu estou junto. Talvez vá lá e diga, quando terminar o culto, eu estou junto. Talvez você já esteja junto, mas é bom para eles ouvirem também que você está do lado deles, que você faz parte desta batalha, que você não está aqui apenas com um número, você não está forungando, procurando outras igrejas, você não está procurando qual é a igreja do momento, você está em convicção neste lugar, você está buscando Deus neste lugar. O que tu pode fazer pela obra? Glória a Deus. Santo é o teu nome, ó Pai. Agora você vai glorificar um pouco a Deus. Você vai dizer, santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, eu estou aqui, Pai amado, porque nós precisamos cada vez mais desses soldados fortes. Nós precisamos cada vez mais de pessoas que queiram ter intimidade contigo, ó Pai. Então você vai por alguns minutos clamar a Deus. Diga, santo, santo, santo é o Senhor, aleluia, aleluia, Pai. Eu vim aqui participar deste culto, participar dessa igreja. Eu não quero ser um simpatizante, eu quero ser um colaborador neste lugar. Eu quero ser alguém que vai ajudar a construir isso aqui. Eu quero ajudar a construir esta igreja. Eu quero ajudar a desenvolver a comunidade local desta cidade. Eu quero de alguma forma, através do meu trabalho, atingir mais almas. Santo, santo é o teu nome, ó Pai. Precisamos de pessoas que queiram entrar nessa revolução. Precisamos de pessoas que queiram entrar e participar deste momento. Te clamamos, ó Pai, te pedimos, ó Pai, usa cada um que aqui está nas suas habilidades, nos seus dons, nos seus talentos. Aquele que é dom de mestre, que seja mestre. Aquele que é profeta, que profetize, ó Pai. Não podemos ocultar mais talentos aqui dentro, ó Pai. Santo é o teu nome, glorifica, continua falando com Deus neste momento. Aleluia, aleluia, santo, santo é o teu nome, ó Pai. Venha, Pai amado, através dessas vidas, fortificar cada um a fé que está aqui, Pai amado. Vai, começa a clamar a Deus, aleluia, santo, 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 santo. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 ó Pai. Nós vamos clamar agora e nós vamos fazer um clamor que o inferno vai ficar preocupado, que o inferno vai tremer, porque nós vamos clamar ao leão. Santo, 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 santo é o teu nome, ó Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Igreja que ora junto, a igreja forte. Igreja que clama junto, a igreja forte. Soldados que têm o mesmo pensamento conseguem vencer batalhas maiores. Soldados que têm força na batalha para vencer qualquer desafio através da oração. Santo, 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 santo é o Senhor. Clamamos o teu nome, ó Pai. Viemos até ti porque precisamos mais e mais e mais e mais. Santo, 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 santo. Eu vou pedir que você coloque a mão sobre o ombro do seu irmão e continua glorificando ao seu irmão, a Deus, continua glorificando a Deus. Coloca a mão sobre o ombro do teu irmão, como uma igreja só, como um grupo só. Continue clamando a Deus e diga aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, ó Pai. Clamamos ao teu nome, estamos aqui rendidos diante de ti, ó Pai. Santo, 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 santo. O clamor está indo até os céus. Nós estamos clamando a ti, ó Pai. Sinta o sabor, sinta o cheiro deste ambiente, daquilo que está sendo falado, que nossa adoração chegue até o altar dos céus. Te pedimos, ó Pai, receba essa adoração, receba esse engrandecimento. Pessoas que estão de braços abertos, engrandecendo ao teu nome. Pessoas que estão de braços abertos, clamando ao Deus vivo. Pessoas que estão de braços abertos, dizendo: Deus, eu preciso de ti. Eu estou aqui como um soldado, fiel diante da tua presença. Eu preciso mais da tua presença, ó Pai. Eu tenho orado pouco, eu tenho lido pouco a Bíblia, Pai, mas eu preciso mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais da tua presença, ó Pai. Eu clamo a ti agora neste momento. O ser vivente que habita em mim começa a glorificar a Deus agora, começa a engrandecer a Deus, começa a falar em língua se for preciso, comece a clamar, comece a dizer: Deus, eu faço parte do exército, ó Pai, eu faço parte do exército. Eu clamo a ti neste momento, ó Pai, porque eu faço parte do exército.
Santo, 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 santo é o teu nome, ó Pai. Glorificamos o teu santo nome, ó Pai, porque tu és santo, 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 santo. Tu fizeste uma obra na terra, tu fizeste algo maravilhoso aqui, a qual eu faço parte, ó Pai. Clamamos o teu nome. Se alguém estiver fraco, receba a força neste momento. Se alguém quer desistir, receba a força neste momento. Se você quer jogar tudo para fora, Deus te ama e Ele precisa de ti para a obra dele. Santo, 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 Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo. Igreja forte, a igreja que ora junto. Igreja forte, a igreja que clama junto. Glorifica teu Deus agora. Abre a tua voz. Santo é o teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Não te segura neste momento. O clamor está chegando aos céus neste momento. O clamor está pairando sobre os céus neste momento. Os céus olham para esta igreja neste momento. Os céus olham para esta igreja neste momento. Deus envia os anjos para trazer aqui os milagres sobre a sua vida. O Espírito Santo vai derramando cura sobre esse ambiente. Você precisa de um milagre, você está sendo curado em nome de Jesus. Você precisa de um emprego, as portas estão se abrindo sobre a sua vida. Você está triste neste momento, Deus te traz um abraço neste momento. Nós estamos em um clamor de igreja neste momento, como soldados, como pessoas que estão dentro de uma caverna. Santo é o teu nome, ó Pai. A caverna é este lugar agora. A caverna é este lugar agora. A caverna é este ambiente agora. Pessoas estão se levantando aqui dentro. Pessoas estão se levantando e colocando a sua vida à disposição agora. Eu escuto o clamor. Aleluia, aleluia, aleluia. O avivamento está surgindo. O avivamento está surgindo. Uma revolução está surgindo. Se você não consegue abrir a sua boca, diga: Deus, eu quero falar, mas eu não consigo. Clama, clama agora, clama. Diz: aleluia, santo, 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 santo. Aleluia, aleluia. Glória a ti, Senhor. Aleluia, santo, 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 Pai. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo é Deus. Aleluia, clamamos ao teu nome, ó Pai. Clamamos a ti, ó Pai, como a tua noiva, Pai. Ansiamos pela tua vinda, e seamos pela tua vinda. Aguardamos a tua chegada. Podemos ouvir os passos do Rei sobre este lugar. Aleluia. Santo é o teu nome, ó Pai. Grande és tu, ó Pai. Aleluia.